Você que está nos acompanhando através do Facebook, também abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Estamos iniciando aqui hoje a nossa campanha Minha Família no Altar de Deus. Se você quiser participar conosco, sinta-se à vontade. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Amém? Vou esperar mais um pouco para você encontrar em nome de Jesus. Amém? Profetas menores. Amós, capítulo 3, versículo 3 diz assim a palavra de Deus. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Pode se sentar. Pode se assentar. Hoje eu quero falar sobre entendimento. Uma família, para ser abençoada, ela tem que andar em entendimento. Tem que haver entendimento no seu lar para que ele seja abençoado, para que ele seja estabilizado. Todos nós queremos ter uma família estável. Todos nós queremos ter uma família abençoada, direcionada por Deus. Só que existem muitas situações que desestabilizam a casa, desestabilizam a família. E uma das situações é as brigas, as contendas, os bate-bocas. Quantas famílias estão se destruindo por falta de entendimento? Quantos relacionamentos estão acabando porque não há entre eles entendimento, não há respeito, não há reciprocidade, não há um relacionamento saudável porque não se existe uma convivência harmoniosa. Isso para nós é muito complicado. Pastor, eu vivo com outra pessoa e essa pessoa me dá muito trabalho, é muito difícil. Quando você se estabelece para viver com outra pessoa, você tem que entender que vai haver momentos de dificuldade. Vai haver momentos de luta mesmo. Que você vai se chatear, que você vai se zangar, que você vai se aborrecer, mas que isso não se compara àquilo que Deus tem para você, a bênção de Deus sobre a sua casa. Mas às vezes as pessoas começam a fomentar esse tipo de relação. Relações onde há constantes brigas, constantes contendas, constantes bate-bocas, constante embaraço, e parece que isso vira uma rotina na vida da família. Parece que isso fica normal. Nunca deixe as contendas se instalarem na sua casa. A Bíblia diz que Deus falou, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não andarão, diz a palavra de Deus. Ele estava falando para o povo de Israel. O povo que estava desobedecendo a Deus. O povo que tinha sido escolhido por Deus para ser povo de Deus. Só que eles começaram a fazer tudo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Eles começaram a desobedecer a Deus. E por isso Deus permitiu que viessem várias situações contra aquele povo. E às vezes nós estamos numa situação de contenda, de briga, de bate-boca, de embaraço. E nós não repreendemos isso, mas damos mais condições, mais combustível para que isso se instale na nossa casa. A tua casa é lugar de bênção. A tua casa é lugar onde Deus abençoa, onde Deus habita, e não há nada que possa impedir a bênção de Deus na sua casa, se não for você. Você precisa estabelecer um lar onde exista harmonia. Você precisa estabelecer um lar onde existe a bênção de Deus. Onde não existe a contenda, onde não existe bate-boca, onde não existe nenhum tipo de embaraço, de problema, porque isso tem sido algo normal nas famílias. Toda família briga, pastor, briga. Toda família se desentende. Só que isso é uma exceção à regra. Não tem que ser todo o tempo. Tem pessoas que têm a hora certa de acontecer as brigas no lar. Tem pessoas que é na hora do almoço, isso acontecia muito na minha casa. Na hora do almoço a gente brigava por qualquer coisa. Era uma briga, era um bate-boca, era porque não queria comer uma coisa ou queria fazer outra coisa, e isso já era uma situação que gerava todo tipo de sofrimento. Porque quando você briga, você lança palavras depreciativas, palavras que vão gerar sofrimento, palavras que vão gerar dor. Existem muitas famílias que estão vivendo assim. O que elas fazem é se atacarem para poder, de uma certa forma, se defender. Todo mundo que está ferido ataca o outro para poder se defender. Parece que é um instinto de autoproteção que nós temos. Eu vou atacar primeiro, porque se eu atacar primeiro, eu vou sair na vantagem. E isso acaba gerando um lar onde não há um acordo, não há uma harmonia.
Não há um entendimento, e as famílias vão se fragmentando, vão se destruindo, vai acabando o amor, porque não existe mais o respeito. Uma casa onde não existe respeito, irmãos, é muito difícil o casamento ir para frente. Uma casa onde os semelhantes que estão dentro dela não conseguem se respeitar, você vê que ali começa a haver uma ruína no casamento, no relacionamento, onde pai não respeita filho, onde filho não respeita pai, onde não existe nenhum tipo de acordo, onde não existe nenhum tipo de harmonia, começa a gerar a desestabilidade do lar. Talvez você que está me escutando aqui, esteja vivendo desse jeito. A tua casa está tudo desmoronando. Está tudo difícil para você. Você acha que não tem mais jeito. Você acha que não tem mais solução. Você já fez tudo que podia fazer. Você já buscou todos os meios necessários para poder atender a tua necessidade. Mas todos eles foram insuficientes para poder trazer alguma mudança. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar a história da tua família. Deus pode mudar a história da tua casa. Mas pastor, meu relacionamento está desgastado. Meu relacionamento não tem mais jeito. Tem. Deus tem poder para mudar. Busque, ore, se coloque nas mãos de Deus, que Ele vai fazer a obra que precisa ser feita. Não importa o preço que você tenha que pagar para ver a tua família abençoada, porque a tua família é o teu maior patrimônio. Não abra mão de ter uma família abençoada por Deus, porque isso são promessas de Deus para a nossa vida. Os teus filhos podem estar todos afastados agora, nem querendo saber de Deus mais. Teu marido pode estar decepcionado com a igreja, não acreditar mais que Deus pode fazer alguma coisa, porque isso também decepciona a gente. Pessoas decepcionam a gente, lugares onde a gente está decepcionam a gente, e a gente começa a depositar a nossa fé em pessoas e não em Deus. Quando você deposita a sua fé em Deus, ela jamais vai ficar sem resposta, ela jamais vai ficar sem que Deus traga aquilo que você tem necessidade de ouvir, ou de receber, ou de tomar para a sua vida. A tua casa tem que ter um lugar de harmonia, a tua casa tem que ser um lugar de amor, um lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus estabelece ali morada, um lugar onde Deus ordena a bênção. Amém, irmãos? Então você tem que se preparar para isso. E como é que você vai fazer isso? Aprendendo a ouvir a palavra de Deus, deixar Deus trabalhar. Não bata a boca, não brigue por coisas desnecessárias. Tem pessoas que tudo brigam, tudo cria uma situação, tudo querem bater boca. Isso nunca vai acabar, porque nunca o outro vai dizer que está errado. Se você quer que alguém mude, ore por ele. Eu já falei isso aqui na igreja não sei quantas vezes. Se você quer uma mudança de uma pessoa, não brigue com ela. Ore para que Deus faça a obra na vida dela. Ore para que Deus convença ela da mudança. Ore para que Deus transforme a vida dela. Ore para que Deus faça ela entender que ela precisa rever os seus conceitos, que ela precisa rever a sua maneira de agir. Porque é assim que nós devemos agir. Não bater boca, não brigar. Mas pastor, me falou uma, eu respondo com 20. Eu abro a minha boca e brigo mesmo, porque eu não vou ficar por baixo. Eu já vi um monte de gente falar isso para mim. E toda vez que alguém fala isso para mim, diz, você está agindo errado. Enquanto você vai agir assim, você só vai afastar as pessoas que você quer do seu lado. Enquanto você continuar usando essa estratégia de bater boca, de brigar, de criar problema, você nunca vai conseguir ter um resultado, você nunca vai conseguir ter uma família onde Deus está no controle, porque você está sendo precipitada demais, ou precipitado a não ouvir o que a palavra de Deus fala. Amém, irmãos? Não se precipite, não brigue por tudo, não brigue por qualquer coisa, não bata a boca. Se você quer que uma pessoa mude, ore por ela. Não tente corrigir ela se ela não quer ser corrigida. Às vezes nós temos uma mania de querer corrigir pessoas que são incorrigíveis, que não querem ser corrigidas, que não aceitam ser corrigidas.
E quando você está diante de uma situação dessa, você não vai corrigir ninguém, você vai orar para que Deus corrija essa pessoa. Você vai orar para que Deus crie uma situação para que essa pessoa entenda que ela precisa de mudança, que ela precisa mudar a sua maneira de agir, que ela precisa mudar a sua maneira de ser. Porque você falando, ela nunca vai ouvir. Você conhece alguém assim? Que você fala, que você dá conselho, que você faz tudo para ele, mas ele nunca consegue te escutar. Ele escuta as pessoas da rua, mas não escuta você. Ele escuta o vizinho, mas não consegue escutar você. Porque parece que o que você fala não tem nenhum valor na vida dele. Parece que o que você fala não significa nada na vida dele. Então não fale mais. Fique calado. Ore a Deus. Peça para Deus interferir. Peça para Deus criar uma situação para que essa pessoa reconheça que ela precisa de mudança, que ela precisa se converter dos seus erros. Porque não é você que vai corrigir brigando, não é você que vai corrigir falando, não é você que vai corrigir criando situações, mas o Espírito de Deus que está através de você vai fazer a obra naquele coração duro, vai fazer a obra naquela pessoa que não quer ouvir ninguém, mas que vai acabar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Tem gente que é assim. Você fala para ela, você é de casa, você fala para ela, mas ela não ouve você. Ela pode ouvir qualquer pessoa da rua, mas a sua palavra não tem sentido. A sua palavra é insignificante. Parece que você criou, foi de um tipo de dificuldade com ela, parece que você está querendo chamar a atenção dela toda hora, ela sempre acha isso. E ela não ouve de jeito nenhum. Por quê? Porque ela não quer reconhecer que ela está errada, ela até sabe, mas ela não reconhece. Irmãos, quando alguém não reconhece que está errado, nunca vai alcançar misericórdia. A Bíblia mesmo diz isso. Para que a gente alcance a misericórdia, a gente tem que pedir perdão dos nossos pecados e confessar eles para poder pedir perdão, para poder alcançar a misericórdia. Mas tem pessoas que não querem. Não, eu estou certo, é do meu jeito, é da minha maneira, eu não vou mudar. Não muda se Jesus não estiver na situação. Pau torto se endireita na presença de Deus, porque Deus cria situações para mudar pessoas. Deus cria situações para mudar corações, porque Ele não é um Deus que não muda quando nós oramos, mas é um Deus que transforma aquela pessoa mais difícil, mais inalcançável, porque Ele é um Deus que tem todo o poder para mudar corações. Amém, irmãos? Tem aquele que está afastadão lá. Não vou mais para a igreja, me decepcionei com a igreja, não acredito mais. Ore, meu irmão. Não brigue, nem convide ele para a igreja mais. Ore que na hora certa ele vai pedir para vir para a igreja com você. Não fique convidando, não. Eu estou indo para a igreja, quer ir? Não, então vai, então amém. Deixa que Deus vai fazer obra. Você estando aqui, a sua família está sendo representada por você. A sua casa está sendo alcançada por você. Deus está estendendo as mãos por causa de você. Tem muita coisa que não acontece na tua casa porque você tem orado por ela. Tem muita coisa que Deus não permite que aconteça porque você tem sido o guardador, aquele que ora, aquele que pede, aquele que intercede e aquele que pede a misericórdia de Deus, certamente alcançará a misericórdia do Senhor. Não pense que é porque aquela pessoa merece. É por causa de você que Deus faz. É por causa de você que Deus tem abençoado a tua família. Mas não abra mão dela. Mesmo que a pessoa esteja distante, mesmo que a pessoa, não quero mais saber de Deus. Porque tem muita gente que fala isso, não quero mais saber. Eu estou decepcionado. Eu estou exausto, estou desanimado, eu não acredito mais que Deus possa mudar a minha vida. E aí é que Deus entra para mudar quando eu oro, quando eu intercedo, quando eu pago um preço em oração. Deus vai entrar e mudar a realidade da minha casa. A tua casa é bênção de Deus, a sua vida, o teu casamento é bênção de Deus, o teu relacionamento é bênção de Deus. Não abra a mão dele, porque o inimigo jogou algum tipo de situação para poder entristecer você. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua família. Pastor, não tem mais jeito? Tem. Eu já vi Deus mudar coração duro.
Eu já vi Deus fazer coisas grandiosas em pessoas que oraram, que colocaram a sua fé em Deus, que se colocaram em oração, que não abriram mão, mas que de fato pagaram um preço, que de fato se colocaram na brecha para interceder pela sua casa, que se levantaram com o propósito de pedir para Deus mudar a sua história. Seja como aquela viúva, não pare de orar até que Deus atenda a tua oração. Não pare de orar até que Deus abra a porta que você precisa que Ele abra na sua parte da salvação. Porque você ainda vai ver a tua família inteira restaurada. Você ainda vai ver Deus agindo e você vai contar testemunho daquilo que Deus fez. Se você não abrir mão da sua família. Se você não deixar o inimigo roubar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque muitas vezes Deus nos dá uma família, mas nós esquecemos de proteger ela. Como é que se protege a nossa família? Orando. Porque aonde nós não estamos, a nossa oração está. Aonde nós não podemos alcançar, a nossa oração alcança. Por isso que você tem que orar pela sua casa. Ore mesmo, ore pelos seus filhos, ore pela tua família, porque a tua oração tem poder. A tua oração move o coração de Deus. A tua oração quebra cadeias. A tua oração dá livramentos para a tua casa. Ore. Deus está com você, irmão. Essa minha família está destruída, pastor. Meu marido não consegue nem me olhar mais para mim, minha mulher não consegue olhar mais para mim, né? Ele sente a raiva de mim, ele sente a nojo de mim. Isso é tudo coisa do inimigo, irmão. Casais que se amaram, quando se casaram, depois começam a se brigar. Isso não é algo normal. Isso não é algo comum, mas é um desgaste que o inimigo gera nos relacionamentos para poder destruir. Quando está tendo muita briga na minha casa, eu começo a repreender logo e dizer: aqui não tem lugar para o inimigo se estabelecer, porque a minha casa pertence a Deus. Eu falo logo: eu não aceito isso na minha família. Eu não aceito isso na minha casa. Porque a minha casa é de Deus, a minha família está no altar de Deus. Eu falo sempre isso para Deus. Amém, irmãos? Eu não admito que o inimigo venha roubar a minha família. Eu não admito que o inimigo venha escravizar a minha casa, os meus filhos, a minha parentela. Não aceito. E é assim que você tem que fazer. Não aceitar, mas guerrear, mas buscar em Deus a mudança da sua casa, buscar em Deus a modificação do seu lar, pedir para Deus agir, pedir para Deus operar, pedir para Deus quebrar a resistência, a dureza, a insensatez, a insensibilidade. Deus vai quebrar. Porque às vezes, irmão, nós estamos orando errado. Amém? Nós oramos para Deus. Ah, Deus abençoa a minha casa. Ah, Deus quer mudar a pessoa, você não ora para Ele mudar. Quer orar para Ele abençoar? Amém? Meu irmão está aqui. Quando ele bebia, eu falava: Deus, que ele beba e vomite até não querer mais beber. Assim que eu orava. Você acha que eu tinha pena? A mãe dizia: ah, teu irmão está lá vomitando. Oh, rapaz, Deus está ouvindo a minha oração. Assim que eu falava para Deus. Não vou nem ajudar, deixa o cara vomitar. Botar o bofe para fora. A oração tem que agir desse jeito. Às vezes a gente tem que orar para a pessoa quebrar a cara, para reconhecer que Deus é o Deus da vida dela. Não é para Deus abençoar, não. É para Deus fazer justiça, trabalhar, quebrar. Às vezes Deus está fazendo, está apertando com a boca a mulher. A mãe fala: Deus libera. Não deixa, pai. Está muito forte. Deixa Deus quebrar o cidadão, rapaz. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Porque quando Deus quebra, Ele refaz de novo e refaz melhor. Amém? Ele não refaz de qualquer jeito, Ele não refaz com defeito. Ele refaz e restaura, trabalha, muda, modifica. O oleiro vai lá e trabalha. Ele vai quebrando tudo aquilo que é ruim e começa a agir e trazer coisas boas. Mas tem gente jovem, vamos dar mãe. Deus começa a apertar lá. A mãe fala: não, Deus, para. Meu filho está sofrendo muito. Deixa o cabra sofrer, rapaz. Aí o problema, você não sofreu também? Sim ou não? O defeito é que a gente quer proteger as pessoas. As pessoas têm que aprender sozinhas, irmão. Quebrando a cara. Errando.
errando que se aprende. É ou não é? Sim ou não? Não, pastor, a gente fala para ele, não escuta, então tá bom, rapaz, não vou mais te dar conselho. Um dia desse eu falei isso para uma pessoa, não te dou mais conselho. Faça suas escolhas, depois arque com as consequências. Ele quando me liga, não, pastor, rapaz, faça suas escolhas. Você não quer ouvir? Quem não ouve o meu conselho, eu não tenho nada a ver com ele. Ele vai ter que sofrer sozinho, ele vai ter que aprender com as suas próprias escolhas. Aprenda isso. A gente quer proteger as pessoas, mas elas precisam aprender sozinhas, irmãos. Não é protegendo um filho, uma pessoa, que nós vamos fazer ela crescer, mas é deixando ela viver a vida e orando para que Deus adeque a obra dele na vida dela. Uma situação que Deus vai criar para poder mudar a vida daquela pessoa. Amém, irmãos? Quem está entendendo diz amém. Não fico com pena não, ora lá para Deus apertar até Deus mudar. A pessoa vem para a presença de Deus que vem calminho. Oh Deus, eu preciso da tua ajuda. Aí Deus vai lá e muda a vida dele. Porque você orou, porque Deus criou uma situação para Deus mudar a vida daquela pessoa. Para Deus operar, para Deus modificar, para Deus restaurar, para Deus quebrar, para Deus desfazer, para Deus tirar coisas. Tem coisas que Deus tira da nossa vida, irmão, que é livramento de Deus para nós. Mesmo que a gente não entenda. Sabia disso? Mas eu não queria abrir mão disso, mas Deus sabia que você precisava abrir mão. Porque Ele estava mudando a sua história. Ele estava modificando você. Ele estava trabalhando através da situação e fazendo de você uma pessoa diferente, fazendo de você uma pessoa madura, fazendo de você uma pessoa equilibrada, trabalhada, flexível. Tudo aquilo que não é flexível quebra. Mas aquilo que é flexível, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir, Deus começa a mudar. E eu digo para você, a tua família tem jeito, Jesus vai mudar a história dela. Faça essa campanha e tenha fé, porque o que você orar aqui vai acontecer na sua casa. Amém? Não é porque eu estou orando aqui, é porque você vai orar em nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder para agir, para quebrar, para desfazer, para tirar, para amarrar tudo aquilo que está prendendo a tua casa. Amém, irmãos? Comece a orar pela tua casa. Comece a interceder. Comece a proteger a tua casa em oração. Senhor, eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito vício, eu não aceito essas coisas erradas. Eu não aceito isso que não é de Deus na minha vida. Não aceite mesmo. Porque Deus vai começar a trabalhar na tua casa. Edifica a tua casa no altar. Não abra mão de princípios. Não abra mão de viver a plenitude de Deus para a tua casa. Não delega a autoridade que foi te dada. Você é a autoridade na sua casa. Você que ora e Deus ouve. Amém, irmão? Amém? Quem manda na sua casa é você. Amém? Na minha eu mando, eu e minha mulher. Mas na sua casa é você que manda. A autoridade é sua lá. É o seu lar. É a sua família. Você cria do jeito que você quer. Amém? Você ensina do jeito que você quer, mas não delega a autoridade para outra pessoa, porque a autoridade foi dada para você. Você que tem que tomar a rédea e começar a orar, e começar a repreender, e se levantar, e pedir para Deus mudar a história da tua família. A Deus mudar o teu lar. A Deus mudar a tua casa, a Deus mudar os relacionamentos, para Deus quebrar as dificuldades, para Deus quebrar os embaraços, para Deus quebrar os atrapalhos, para Deus quebrar os impedimentos, para Deus quebrar tudo aquilo que não é de Deus na tua casa. Não aceite, porque a tua família é projeto de Deus, o teu lar é projeto de Deus, os teus filhos são projetos de Deus. Amém? A tua esposa é projeto de Deus, teu marido é projeto de Deus. Amém, irmãos? Não perca a rédea. Você tem autoridade para orar. Ore. Se levante em oração. Comece a clamar, comece a pedir para Deus mudar a realidade da sua casa. Comece a pedir para Deus mudar a realidade do seu lar. Comece a dizer, Senhor, eu não aceito nenhum tipo de levante contra a minha casa. Eu não aceito nenhum tipo de dificuldade que se estabeleça na minha casa. A minha casa é lugar de bênção, a minha casa é lugar de edificação, a minha casa é lugar onde Deus habita e lá
é o lugar mais feliz que eu tenho que estar na minha casa. Que não tem lugar melhor para você estar na sua casa, né? Você chega na sua casa, você deita lá, eita, coisa maravilhosa. Ninguém, nem a casa da sua mãe é igual a sua, não é? Depois que você sai e tem a sua família, nem a casa da sua mãe é igual a sua. Porque a mãe da gente sempre fala, a minha casa é sua casa, né? Mas quando a gente chega na nossa casa, a gente sente uma paz, uma alegria, uma vontade de ficar ali muito tempo, porque é o lugar onde tem para descansar. E tem que ser um lugar de harmonia, tem que ser um lugar de alegria. Tem que ser um lugar onde a gente se sinta bem, à vontade, onde se sinta a paz que excede todo entendimento. Essa paz vem de Jesus. Amém, irmão? Tem gente que prefere ficar na rua do que ficar em casa, tem alguma coisa errada. Se você prefere estar na rua do que estar em casa, é porque alguma coisa está errada na tua casa. Alguma coisa está errada no seu lar. Alguma coisa está fora do lugar. Então coloque as coisas em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Chama a existência a bênção de Deus para a tua casa. Chama a existência a presença de Deus para o teu lar, para o teu casamento, para o teu relacionamento, porque Deus é Deus de família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Andarão dois juntos, se não houver entre eles entendimento? Não brigue mais. Fique calado. Ore. Amém? A partir de hoje você vai dizer, vou orar, não vou mais brigar. Não vou mais falar, pastor. Mas é tão difícil, pastor. Mesmo assim, fique calado. Eu sei que é difícil. Tem coisas que a gente não segura, irmão. É difícil calar a boca quando a gente está certo, né? É ou não é? Quando a gente está certo, a gente quer falar porque a gente tem um senso de justiça muito forte. Se eu não falar, eu vou estar concordando. Quem disse isso? Nem sempre. Às vezes é melhor viver em paz do que viver brigando. Mesmo que aquela pessoa que você está vivendo com ela, você fazendo o que é errado. Você vai orar para Deus mudar ela, não você que vai mudar ela. A Bíblia diz, no muito falar não faltam transgressões. É porque é para a gente falar pouco. Ouvir mais. A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e falar pouco. Mas a gente tem um problema que a gente não para a língua na boca, a gente fala tanto que acaba se complicando. Fala demais que acaba perdendo a realidade do que é para ser falado. Fala demais que acaba ferindo, que acaba machucando, que acaba prejudicando, que acaba fragilizando lá, porque a gente fala o que não deve, na hora inoportuna, na hora que não é apropriada, e isso gera todo tipo de dificuldade. Amém? Vamos ficar de pé. Se essa palavra falou com você, você que está nos escutando nas redes sociais, comente aí. Eu espero que Deus tenha falado com você, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vem aqui para frente, vamos orar pela nossa família.